Olá, meus amores, vamos dar continuidade, tá bom? A mais uma aula neste dia, tá bom? Nossa aulinha de matemática, revisando conteúdos estudados, tá bom? Nas atividades complementares, páginas 66 e 67, a Vânia vai só explicar aqui a atividade, tá bom? Para que você possa realizar com bastante sucesso, tá certo? Ok, baby, tudo que tem nas atividades complementares já foi explicado, né, nas aulas anteriores, tá certo? Só para reforçar aqui um pouco o seu aprendizado. É muito importante que você realmente faça as atividades complementares, principalmente no seu caderno, porque aí você vai copiando as respostas e vai estudando aquilo que você aprendeu neste capítulo, tá bom, meus amores? Então, temos aí na página 66, certo? E 67. Abre aí o seu livro nessas duas páginas, tá bom? E aí preste bastante atenção na explicação, tá bom? Questão 1 diz o seguinte: complete o quadro escrevendo o antecessor e o sucessor do número descrito na coluna do meio. E aí, observe aí na coluna do meio, tá? Que nós temos aí ó, os números representados, certo? Por centenas, dezenas e unidades, tá bom? E o antecessor é o número que vem antes, né? Antecessor. E o sucessor é o número que vem depois, tá certo? Vamos lá, vou dar o exemplo aqui. No número aí, nós temos 2 centenas e 3 unidades. Que número representa 2 centenas e 3 unidades? 2 centenas vale quanto? Primeiro você tem que saber, 200, não é isso? E 3 unidades. Então, esse número aí representa 203, não é isso? Aí você vai escrever o numeral correspondente ao antecessor. Se aí é 203, 2 centenas e 3 unidades, qual é o número que vai vir antes de 203? 202. Aí você escreve o numeral, tá certo? O sucessor, que é o que vem depois de 203, vai ser o quê? 204. E assim por diante, você vai ler os números, vai descobrir e daí você vai completar, tá certo? Temos aí 12 dezenas e 3 unidades. 12 dezenas é igual a quanto? 12 dezenas. Lembrando que uma dezena é 10 e 12 dezenas. Primeiro você vai descobrir que número é para você representar, tá certo? Ok? 2. Escreva, usando algarismos, o número representado no ábaco da imagem. Nela, 1 significa unidade de milhar, ou certo? C significa centena, D, dezena e 1 unidade. Você já sabe disso, não é isso, meus amores? Unidade de milhar é representado a partir de 1000, não é isso? A centena é representada a partir do numeral 100, não é isso? E as dezenas a partir de 10. E as unidades são representadas pelos algarismos de 0 até 9. Ok? E o que ele quer que eu faça, tia Vânia? Você tá vendo as argolinhas aí? Quantas argolinhas valem aqui? Na unidade de milhar nós temos 3. Qual é o número que representa? Aí você vai escrever o número que representa aqui, tá certo? Qual é o número total que vai representar? Você escreve aí do lado, tá bom? O número de cada um, representado por cada uma das argolinhas, para você descobrir, tá bom? Quanto é esse valor aí, tá certo? Que vai formar. 3. Ana Beatriz quer representar em um ábaco uma quantidade equivalente a 239 unidades. Para fazer isso, quantas contas ela precisará distribuir nas rastes entre unidades de milhar, centena, dezenas e unidades? Observe que ela quer distribuir o número 239. Para isso, você vai ter que desenhar um ábaco, tá bom? E colocar as argolinhas aí, tá certo? As continhas nas unidades que ela tá pedindo. Por exemplo, 200 representa o quê? Centenas, dezenas ou unidades. E aí você tem que desenhar um ábaco e as bolinhas representando cada número, tá bom? Questão 4. Escreva, usando o algarismo, os números representados por meio das peças do material dourado. E aí, meus amores, nós temos aí, né, a placa
as barrinhas e os cubinhos. E aí você vai escrever os algarismos que representam esse total aí. Nós temos uma placa. Uma placa é quanto? E aí nós temos 6 barrinhas. É quanto? 6 barrinhas representam que numeral? E 6 unidades. Qual é o número total aí que vai representar? E você vai escrever, tá bom? Na página seguinte, página 67, nós temos aí probleminhas, tá bom? Vamos resolver. Ana Beatriz, mencionada na atividade 3, está muito animada com a variedade de formas que existem para representar um número. Dessa vez, ela quer representar o número 239 usando as peças do material dourado. De quantas peças ela precisará entre placas, barras e cubinhos? Ela quer representar o número 239. 200 já é centena. As centenas são representadas pelas plaquinhas, né? Isso. As dezenas pelas barrinhas, né? E os algarismos pelos cubinhos, né? Isso. Então, me diga aí, quantas plaquinhas ela vai desenhar para representar o 200? E depois, quantas barrinhas ela vai desenhar para representar o 30? Certo? E quantos cubinhos para representar o 9? Aí você vai fazer o desenho. 6. As turmas do 3º ano da Escola de Sabrina irão, na próxima semana, visitar uma aldeia indígena para conhecer os costumes e as crenças de seus habitantes. Para essa atividade, inscreveram-se 67 alunos, que serão acompanhados por 5 educadores da escola. Se forem alugados para levar os alunos e os educadores, 2 ônibus de 40 lugares cada um, quantos lugares ficarão vagos? E aí você tem que fazer um cálculo. Primeira coisa que você vai fazer diz aí que é 2 ônibus, né? Isso com 40 lugares. Então você vai fazer uma continha, ou 40 mais 40, ou 2 vezes 40 e obter o resultado. São 2 continhas. Depois você vai fazer outra continha, que você vai somar 67, que é a quantidade de alunos, mais 5 educadores. E vai obter o resultado, certo? Depois que você souber o resultado dessas 2 continhas, você vai fazer uma subtração. Você vai subtrair um número pelo outro, tá bom? Com o resultado, vai pegar os 2 resultados e fazer uma subtração, certo? O resultado da subtração vai ser o resultado da resposta. E aí, você já fez o cálculo, e aí você vai escrever a resposta, tá certo? Questão 7. Norberto, pai de William, finalmente conseguiu comprar uma casa própria. Contudo, a casa necessita de algumas reformas. Ele percebeu, por exemplo, que alguns vidros precisam ser trocados. Um total de 67 vidros. A vidraçaria que fornece os vidros vende os já cortados em caixa com 10 unidades. De quantas caixas contendo 10 vidros em cada caixa Norberto precisará comprar? Ele tem 67 vidros, mas a vidraçaria vende só por dezena, 10 unidades. Quantas caixas ele vai ter que comprar para fazer aí a reforma dele? E aí você pense, tá bom? E daí você dá a sua resposta. 8. Todas as salas de aula da escola em que Gabriela estuda contêm o mesmo número de carteiras. Em cada uma dessas salas, as carteiras são organizadas em fileiras, com 6 carteiras em cada fila. Se a escola tem 10 salas de aula e em certo dia todas estavam ocupadas, pergunta, quantos alunos estavam presentes nesse dia? Aí você vai fazer um cálculo, outro cálculo de multiplicação, na verdade 2 cálculos, tá certo? Preste atenção. Você vai multiplicar 5 fileiras com 6 carteiras, fazer essa multiplicação, tá certo? Depois que você souber o resultado de 5 fileiras, uma multiplicação e 6 carteiras, você vai fazer outra conta. Multiplicar o resultado de 5 fileiras e 6 carteiras por 10, tá certo? Esse é o cálculo. E aí você vai obter a resposta.
9. Gabriela e Emily são amigas que têm um hábito comum. Gostam muito de ler. Ao falar sobre os livros que já leram, já que elas têm esses dados registrados em seus diários, Emily percebeu que Gabriela leu mais livros que ela. Fazendo as contas, chegaram à conclusão de que Gabriela já leu o dobro de livros. Se Emily leu 98 livros, quantos livros Gabriela já leu? Meus amores, se está falando de dobro, né? Se está falando de dobro, você vai multiplicar por 2 esse número aí, tá certo? E aí você vai obter o resultado. Lembrando que dobro é a tabuada de 2. Então, é 2 vezes essa quantidade aí, tá certo? 10. A quadra coberta de uma escola tem arquibancada distribuída em 9 fileiras, com 12 cadeiras em cada fileira. Quando ocorre um jogo na quadra, a escola só permite que os alunos os assistam se estiverem sentados, ou seja, não são permitidos torcedores fora das arquibancadas, em pé. De acordo com as regras postas pela escola, qual a quantidade máxima de alunos que a quadra coberta pode receber? E aí você tem outra multiplicação. Você apenas vai multiplicar 9 fileiras com 12 cadeiras, tá certo? E aí você vai obter o resultado e dar a sua resposta. Vamos relembrar? Complete as operações de modo que fiquem corretas. Observe. Nós temos aí o número 2080, né? Para formar 2080, eu uso qual é? 2000 mais 80, não é isso? Eu uso 2000 mais 80. 2080. Outra. 4 vezes que número vai dar igual a 20? E aí você vai aí colocar o número correspondente, tá bom? Aí, 14. Aí você vai colocar uma das operações. Menos 8, mais 8, vezes 8, ou dividido, que vai dar igual a 6. Qual é o símbolo de qual operação você vai usar aí? De mais, de menos, de vezes ou de dividir? 30 dividido por 3 é igual a quanto? Aí você vai dividir 30 por 3. 6 mais quanto? 6. Aí temos aí 10, que dá igual a 16. O símbolo daí vai ser um símbolo do mais, de menos, de vezes ou de dividir, tá certo? Essa é a nossa atividade de hoje, bem simples, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a minha explicação de hoje, tá bom? Ok, baby? Bom final de semana para você, um cheiro e até a próxima semana. Tchau!